Lucas 18, versículo 9 em diante. Existem algumas frases que elas, de tanto serem repetidas, elas viram aquilo que no jargão do jornalismo chama-se de lugar comum. O que é um lugar comum? Lugar comum é uma frase que é dita e que perdeu já até o seu significado, porque ela foi repetida demais. Então, quando uma coisa é muito repetida e já não tem mais nem sentido, virou um jargão, virou um clichê, isso a gente chama de lugar comum. Então, quer ver uma frase assim, que é muito lugar comum? Não julgue ninguém pela aparência. Isso é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão comum, e já foi dito tantas vezes que a gente ouve e nem liga mais. Ela perdeu o seu impacto. Não julgue ninguém pela aparência. Mas essa frase, embora desgastada, não julgue ninguém pela aparência, nela está o espírito desta parábola que Jesus contou aqui. Jesus contou uma parábola muito interessante, e essa parábola é para mim e para você. Porque ele disse que foi para... O Lucas diz aqui, né, que é o escritor, ele diz assim, foi para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Para eles, Jesus contou essa parábola. Então tinha um público específico. E esse público específico é o público religioso. Porque não tem nada mais fácil no mundo, qualquer grupo, qualquer grupamento religioso, do que se tornar exclusivista, intolerante com o próximo. Qualquer grupo religioso, católico, é muito intolerante. Um católico mesmo, ciente dos brios do seu catolicismo romano, ele corre o risco, vamos colocar assim, ele corre o risco de se tornar intolerante com os evangélicos. E eu que sou evangélico, sei o quanto que os evangélicos são intolerantes com outras expressões de espiritualidade. Nós, os crentes, nos achamos o máximo. Nós achamos que temos a doutrina correta. E para esse grupo específico, quer dizer, para qualquer grupo, porque esse é um perigo que a religião corre, se tornar exclusivista, se tornar intolerante com o outro, de achar que nós somos os detentores de toda a verdade, que nós somos o grupo mais certo que existe na Terra. Então, o que Jesus... Aí ele conta uma história. Para esse grupo específico, que se acreditava que a sua justiça era a melhor que todas e desprezava os outros. Ele disse, 2 homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu e outro era um publicano. Os publicanos eram malqueridos, malquistos em Israel, porque eles eles tinham uma fama de corruptos, porque eles mexiam com impostos, eles mexiam com dinheiro. E não tem um grupo que seja mais visado em relação a suborno e a corrupção do que os fiscais. É muito difícil um fiscal ser íntegro. Existem. Toda generalização é errada. Existem fiscais íntegros, corretos. Mas o senso comum diz que os fiscais são corruptos. Pois foi um fiscal orar e um religioso. Subiram para o templo para orar.
Então, o que ele quer dizer para nós aqui, na verdade, é que nós não devemos nunca imaginar que Deus se impressiona com demonstrações piegas de religião. Deus não se impressiona com demonstrações piegas de religião. Que eu que sou de uma origem pentecostal, vi muito acontecer em igrejas pentecostais, um frenesi religioso, que no fundo, para ser honesto, não tinha nada a ver com Deus, era para impressionar as pessoas ao redor. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou espiritual. É só para impressionar, não tem nada a ver com Deus, é com as pessoas ao redor. Deus não se impressiona com isso. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa espiritualidade não seja exibicionista, vaidosa, prepotente, arrogante. Temos que tomar cuidado, porque nós estamos lidando com valores que são muito preciosos. E esses valores, por causa da sua preciosidade, eles são muito frágeis. E os valores espirituais, pela sua fragilidade, eles podem, com muita facilidade, é muito fácil você dá uma pequena, uma mínima mudada naquele valor e ele deixa de ser um valor espiritual e passa a ser uma manifestação da sua vaidade, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil acontecer com tudo. No nível educacional, financeiro. Muito fácil uma pessoa que tem muito dinheiro olhar para o outro com desdém. É muito fácil uma pessoa que é muito culta, que fala vários idiomas, olhar para o outro com desdém. É muito fácil uma pessoa que transita nas camadas políticas do poder olhar para o povo como ralé. É muito fácil. Como é fácil acontecer. É uma sutil tentação. A pessoa que lida com valores espirituais ficar vaidosa. Ficar tão consciente. Se tornar tão ciosa da sua espiritualidade que despreza os outros. Então, ele contou essa parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. E um tinha uma atitude arrogante. Então, dessa parábola e desse encontro com Jesus através da Bíblia, algumas coisas me vêm à mente. Que tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Eu não estou pregando para vocês. Quando eu apontar o dedo assim, eu vou me lembrar que tem 3 voltados para mim e tem um voltado para cima. Dizendo assim, ó Ricardo, 1 para eles, 3 para você e 1 para Deus. Porque eu sou o primeiro a precisar disso aqui. Primeira coisa que Jesus mostra aqui é o seguinte: não fale com Deus como quem tem direito ou legitimidade para reivindicar qualquer coisa. Não fale com Deus como se você tivesse direito, como se você tivesse legitimidade para reivindicar qualquer coisa. Porque o homem orou e no íntimo dele, ele está dizendo o que para Deus? No íntimo deste homem, o que ele está dizendo para Deus? Deus, eu mereço.
Eu vou falar contigo, mas eu vou falar contigo noutra categoria. Aqui quem está falando contigo não é um qualquer, é uma pessoa de uma outra categoria. E é melhor você ouvir. Porque eu sou de outra, eu sou um espécime diferente. Eu estou 3 degraus acima da patuleia. Eu não sou um tupiniquim qualquer, eu sou eu. E vou falar contigo agora. Quer dizer, ele tem uma arrogância, ele se gaba diante de Deus dos méritos dele. Ele vai falar com Deus, mas ele tem méritos para apresentar a Deus. E olha os méritos dele. Não sou como os demais homens, eu sou diferente. Os outros são ladrões, são corruptos, são adúlteros. Mas eu não, eu jejuo, dou dízimo. Eu sou de uma categoria diferente. E é interessante que essa arrogância, essa prepotência, esse sentimento de onipotência de quem vai falar com Deus, mostra que há um resíduo adoecido na alma desse homem. Ele é doente. Ele, na verdade, é um doente, coitado. Porque ele se acha. E ele se acha diante de Deus. Eu ouvi, pastor, eu ouço as coisas que o senhor fala, mas eu tenho uma causa na justiça que eu tenho que resolver, e eu fui amarrar esses demônios lá na outra igreja. Eu tento colocar isso na cabeça das pessoas, mas não entra, parece que não entra. Que é a lógica de uma religião mecânica. Esse homem aqui da parábola, ele tem uma religião mecânica. Uma religião de engrenagens, de causa e efeito. É assim, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, e nós entramos numa relação de partidas e contrapartidas. Eu faço a minha parte, Senhor, você faz a sua. Para cada coisa que eu fizer aqui, tem uma contrapartida divina. E cada coisa divina tem uma contrapartida humana. Deus faz, agora é a sua parte fazer. Você fez, agora é a parte de Deus fazer. Você faz, agora é a parte de Deus fazer. Deus faz, agora é a sua parte de Deus fazer. Deus já fez por você, agora faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, Deus faz mais. E é assim, um crescendo, crescendo, crescendo. Faça que Deus faz, faça que Deus faz. Deus faz e você faz. Assim você faz. Essa é a religião. Essa é a religião que está na cabeça da gente hoje. Essa é a religião que nós temos que tirar da nossa cabeça, porque não é a de Jesus. E aí fica uma religiosidade, que é essa religiosidade dessa lógica mecânica, em que a gente está conseguindo coisas de Deus. Consegui, ganhei, fui premiado, tenho divisas. É o que ganha lá na empresa tantos pontos e vai amealhando pontos para ser promovido no fim do ano. E nós achamos que a casa do nosso Pai é assim, e que o coração de Deus é assim, e é isso que as igrejas estão ensinando. A você conseguir pontos, e o que é mais dramático e triste é que os pontos geralmente são grana, é dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro. Tudo tem a ver com sacrifício. E Jesus está dizendo, não entre nessa. Porque se você entrar, você perde uma das dimensões mais lindas, que é da graça. Que Deus me dá coisas, não é porque eu fiz por onde merecer. É porque eu sou a menina dos seus olhos. É porque um pai e uma mãe podem até esquecer os filhos, mas Deus me acolhe como um pai amoroso. Que eu sou especial, que eu sou precioso. Não é pelo que eu fiz, não é pelo meu desempenho.
É por quem Ele é. É pelo coração paterno de Deus. Não é essa coisa a gente ter um pacote de estrelinha para apresentar a Deus. Agora, Senhor, vem. E uma outra coisa que Jesus chama muita atenção aqui no texto é que Ele diz para a gente não falar com Deus querendo crescer em cima da fraqueza alheia. Como é que eu não devo orar com Deus? Como é que eu não devo me comportar com Deus? Não fale com Deus querendo crescer em cima da fraqueza do outro. Que também é um mecanismo muito interessante que a gente faz com a gente mesmo. É que para ganhar cacife com Deus, ganhar crédito com Deus, a gente olha e se compara com pessoas menos, pelo menos na nossa ótica, menos virtuosas do que nós mesmos. E essa lógica, ela acaba sendo perversa. Por que ela é perversa? Porque eu fico então à cata, eu fico procurando, às vezes morbidamente, pessoas ruins para dizer assim, pelo menos eu não sou assim. Então você dá um tapa na cara da mulher e diz assim, mas pelo menos eu não esfaqueei você. Tem marido que esfaqueia. Se dê por feliz por ter um cara como eu. Não é verdade? Acaba sendo. Graças te dou, Deus. Que eu quando vou roubar, eu roubo só coisas pequenas. Te dou graça que eu nunca roubei grandes quantidades de dinheiro. Meus roubinhos só são bestas. E aí entra numa questão, que é uma questão horrível. É que você monta, você constrói a sua identidade desfazendo do outro. E você vive a vida inteira diminuindo as pessoas ao seu redor para encobrir aquilo que você é na verdade. Você sempre vai achar pessoas menos. Então, nossas relações com Deus acabam sendo assim, comparativas. É um pecado horrível quando a gente quer subir com Deus, desfazendo dos outros. Não fale com Deus achando que Deus se impressiona com preces bem elaboradas. Deus não ouve o que você fala. Deus ouve o que o seu coração fala. Eu ouvi uma ilustração há um tempo atrás que eu achei muito interessante. Diz que um homem morreu, chegou lá no céu e quando ele chegou no céu, por mais estranho que pareça, lá do céu, as pessoas lá do céu viam tudo aqui na terra. E ele, lá do céu vendo, ele disse, eu quero ver minha igreja, quero ver minha igreja. Aí olhou lá do céu, estava a igreja dele. E ele ficou ouvindo, olhando a igreja e tudo surdo. O coral foi cantar, som nenhum. O pastor foi orar, nada. E o baterista batendo na bateria, som nenhum, zero, tudo calado, silêncio absoluto. E ele cutucou o anjo e disse, o que está acontecendo? O anjo disse, espera um pouco. Aí daqui a pouco, ouviu uma oração que foi feita lá na igreja dele. Era uma senhora, uma velhinha, 69 para 70 anos de idade, no canto, orando e dizendo, Senhor, tem... E ele ouviu. Ele falou, mas interessante, eu não ouvi ninguém, só ouvi essa velhinha. E aí o anjo falou, é porque aqui do céu a gente não ouve o que as pessoas falam, a gente ouve o que o coração das pessoas fala. E esta é a única pessoa na sua igreja que ora com o coração. O que foi que Jesus disse a respeito da oração desse homem? 2 homens subiram para orar, um fariseu em pé, orava no íntimo. O que é que ele estava orando? Ninguém sabe. A gente só sabe o que ele estava dizendo no íntimo dele, no coração dele. Porque isso é que Deus ouve.
que você fala no seu coração é o que Deus ouve. Por isso é que a Bíblia diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você pode ficar blá 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 igual uma matraca, blá 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 e fazendo compras no supermercado. Eu já me flagrei muitas vezes orando assim: Senhor meu Deus, e tal, em minha cabeça passeando e pensando, e olhando as coisas e pensando. E é horroroso! Porque ele estava falando uma oração, com certeza, bem bonita, mas no coração dele ele estava desfazendo do próximo. E Deus disse: eu estou ouvindo não o que você fala, eu estou ouvindo o que o seu coração está dizendo. E o que o seu coração está dizendo é: eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Não fale com Deus alegando meia dúzia de virtudes mais fáceis para você. Você sabe um outro jogo que a gente faz? A gente elege meia dúzia de virtudes que a gente é bom nelas. Tem meia dúzia de coisas que eu sou bom. Então, eu quando vou falar com Deus, eu falo daquilo que eu sou bom, eu não falo daquilo que eu não sou bom. Então é fácil eu ir orar e desenvolver uma religião em que eu, nas coisas que sou bom, nas coisas que eu domino, eu exerço uma religiosidade, na verdade, hipócrita, né? Demagógica. E aí a gente vai à cata da Bíblia aqui, das coisas que para nós fica fácil da gente bater, criticar nos outros. E aí os nossos defeitos, as coisas que precisam ser lidadas na nossa vida. Ora, para um fariseu que foi educado de um rigor religioso tremendo, jejuar 2 vezes por semana para ele era fácil. E aí ele pegou aqui meia dúzia de coisas que eram fáceis para ele em cima dos outros. Pega meia dúzia de virtudes que ele é bom, e aí é inclemente com o próximo. Agora vejam, que falar com Deus não é complicado. Deus não é complicado, irmãos. Deus não é complicado. Complicado somos nós. Deus não é complicado, a espiritualidade não devia ser complicada, a nossa relação com a divindade não devia ser uma coisa tão complicada, devia ser uma coisa simples. Nós é que somos um povo cheio de complicação. Jesus disse: olha, fale com Deus. Fale com Deus, como falou esse homem quebrantado. Fale com Deus, notando que Deus olha para pessoas, indivíduos. Deus não compara ninguém com ninguém. Porque aquele homem publicano foi à distância, nem ousava olhar para o céu, se ajoelhou, falou com Deus, e Deus viu aquele homem, e nem comparou ele com o fariseu, e nem comparou ele com ninguém. Olhou ele do jeito que ele era. Se for falar com Deus, saiba disso. Deus não vai nunca comparar você com ninguém. Deus não vai chegar para você e não vai cobrar de você o mesmo coração do outro. Deus não comparou ele com ninguém. Ele disse: olha, esse publicano, olha como ele está agindo. Não é em relação a você, é em relação a ele mesmo. Olha para ele. Olha a atitude do coração dele. De um homem quebrado, de um homem humilhado. Olha para ele, eu não vou ouvir essa oração. Porque a gente tem a tendência de achar que Deus nos compara com os outros. Ah, Deus não vai me ouvir, pastor. Por quê? Ah, mas eu não sou assim como você. E eu conheço algumas pessoas assim que foram educadas em igreja e tiveram uma avó muito piedosa. Aí as pessoas criam um trauma. Mas eu não posso falar com Deus porque eu nunca vou ser igual a minha vozinha. Vozinha, a vovó, aquilo era uma mulher de Deus, pastor. Falava com Deus e Deus ouvia. Mas eu? Deus não está comparando você com sua avó. E nem com seu pai que era pastor, e nem com seu avô que foi bispo da igreja metodista, e nem com seu tio que foi um padre da igreja católica. Deus vai olhar você.
E o parâmetro de Deus olhar você não é religioso, não tem a ver com a instituição, não tem a ver com a placa da igreja que está na porta, tem a ver com o seu coração. Fale com Deus com a percepção de que Ele é misericordioso. Porque o homem, quando se ajoelhou, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha que coisa linda. Ele não reivindicou nada, ele pediu misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra, misericórdia. Porque eu aprendi essa palavra há muito tempo e ela tem sido uma palavra que eu dependo dela. Eu dependo muito dessa palavra e eu, depois que entendi o sentido da palavra misericórdia, aí eu fiquei apaixonado ainda mais pelo conceito. A palavra misericórdia vem de duas raízes latinas. Miserere e cordis. Miserere é miséria mesmo, miséria. E cordis é coração. É dessa palavra cordis que veio a palavra cardiovascular. Cardiopatia, cardíaco, cordis, cardio, é a mesma raiz latina. Cordis é coração. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus voltar o coração para o miserável. Olha que lindo. Não é precioso? Deus voltar o coração dele para o miserável. E a pregação cristã, ela não é a pregação das estrelinhas. É o contrário. Deus alcançou o miserável, porque os sãos não precisam de médicos. O justo, uma pessoa justa que vai diante de um juiz, ele não pode pedir misericórdia. O justo não pede misericórdia. O justo diante de um juiz pede direito. A única pessoa que diante de um juiz pode pedir misericórdia, que no jargão jurídico chama-se clemência, é o culpado. O culpado, ele não tem recurso, ele está culpado, ele tem que dizer misericórdia. E a nossa relação com Deus não é de exigir, cobrar, é de misericórdia. Volta o teu coração para mim, porque eu sou necessitado, não de justiça. Eu não vim reivindicar direitos, eu vim te pedir misericórdia. Eu não vim cobrar a execução da lei. Eu vim buscar o presente da graça. Essa é a atitude que esse homem foi falar com Deus na percepção da misericórdia. E misericórdia para Deus usar de misericórdia conosco, ele não cobra nada, ele não pede nada. A única coisa que Deus pede é um coração quebrantado e contrito. Eu queria ler com vocês o Salmo 51. Porque esse salmo foi escrito por Davi quando ele foi desmascarado pelo profeta. Muito interessante, ele foi desmascarado. Davi era rei, foi o segundo rei de Israel. Foi o rei mais amado de Israel, de todos. E Davi era rei, irmãos. Ele era rei na época em que o Estado e o rei se confundiam. Lembram dos reis franceses que diziam, Estado sou eu? Pois nessa época de Davi aqui, ele é rei, mas é rei que em si ele tem o poder executivo, legislativo e o judiciário. Ele faz as leis, ele executa e ele julga, tudo junto, num só. Ele é o Davi, rei de Israel, tem poder de vida e de morte. Você morre, você vive, você morre. Ele apontava o dedo, o cara morria. Pois esse Davi teve um drama na vida dele, que aconteceu porque um dia ele estava andando no pátio da casa dele, em cima era
um lugar alto. Ele estava andando no pátio da casa e ele olhou e uma mulher muito linda estava tomando banho nua. E ele olhou para aquela mulher e ele era rei. Ele era rei. Numa época de poligamia, que ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse, quantas ele quisesse, a hora que ele quisesse. Ele olhou aquela mulher linda tomando banho. Ele disse: eu quero aquela mulher. E uma pessoa foi a ele e disse: Sua Majestade, você pode ter qualquer uma no reino. Escolha qualquer mulher que você quiser, mas essa você não pode ter. Por quê? Porque essa é a esposa de um dos mais fiéis generais que você teve e que você tem. Ele se chama Urias, inclusive está no campo de batalha. E aí, olha como é que funciona a cabeça das pessoas. Campo de batalha, a mulher sozinha, manda ela vir ter comigo. E ele adulterou. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Deus estava tomando conhecimento de tudo isso. Chamou o profeta Natã. E Natã foi até o rei e disse: eu preciso falar com o rei, mas olha, o rei pode matar também o profeta. Aí o profeta disse: eu tenho que pegar esse rei no contrapé. Ele não pode se dar conta do que está acontecendo. E ele bolou uma parábola. Contou uma historinha para o rei. Disse: Sua Majestade, o profeta chegou para o rei e disse: Sua Majestade, tinha um homem aqui perto que eu queria que o senhor julgasse a causa dele. E o rei disse: Pois não. Ele era legislativo, executivo e judiciário, tudo junto. Pois não. Pois julgue essa causa. Tinha um homem muito rico. Muito, muito, muito rico. Ele tinha muita ovelha no aprisco dele. Muita ovelha. Pois não é que esse rico, riquíssimo, cheio de ovelha em casa, recebeu a visita de um hóspede que se hospedou na casa dele. E ao invés dele pegar uma ovelha das muitas que ele tinha, ele foi na casa do vizinho, que era pobre, morava na choupana, que tinha uma única ovelhinha e era a ovelha de estimação das crianças. E ele foi e pegou essa ovelha do vizinho pobre, matou e deu um banquete para o amigo dele. E Davi, sem se perceber, o homem disse: eu queria que Sua Majestade dissesse do que é digno tal homem. Merecedor do quê? E Davi disse: tal homem é digno de morte, pela sua inclemência. E aí o Natã, corajosamente, me perdoe a expressão cearense, macho, estendeu o dedo na cabeça, na cara do rei, no nariz do rei, e disse: tu és este homem, porque agiste em desacordo com a vontade de Deus, e o que você fez é reprovável aos olhos de Deus. E quando ele falou assim para Davi, Davi caiu em si do pecado dele, da malignidade, da perversidade. Não só a perversidade de ter adulterado, mas de ter traído um amigo leal, ter conspirado com a morte de um homem que tinha dado provas sobejas de que era digno. E ele matou esse homem por maldade. E ele caiu em si. E ele chorou. E no dia em que ele estava chorando o pecado dele, escreveu esse salmo aqui que nós vamos ler agora. Leia comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado.
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti só eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. E aí então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Agora vejam que riqueza o versículo 16 em diante. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Aí sim, tu agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Reconstrói minha vida. E esse princípio é que Deus não olha para currículo. Deus não olha para currículo vitae de ninguém. Quando você se apresentar diante de Deus, não existe currículo, não tem título. Não é porque é rei, não é porque é ninguém. Deus não valoriza sacrifício, nem oferta. E a gente não compra. E na entrada da sala de Deus não tem pedágio. O que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. É uma alma verdadeira diante dele. E Davi disse, porque se fosse sacrifício eu fazia. Ele era rei, ele dizia, eu mandava matar 10.000 bois, eu mandava matar 5.000 ovelhas, eu fazia um monte de coisa, mas não é isso. É um coração contrito e quebrantado. E eu queria dizer para você hoje, amigo, que para falar com Deus você não precisa de ostentação, de mostrar nada, só precisa de uma coisa: que você se aproxime de Deus com um coração verdadeiro.